Eu não poderia reescrever o livro para o tornar mais fácil. Esse livro só podia ser assim. Bem-vindos a mais uma Conversa Cultura FNAC. Hoje estamos num cenário diferente. Estamos no edifício da Leia, em Lisboa. Connosco, Miyakoto. Obrigada. Olá. O motivo que nos traz aqui é o novo livro, A Cegueira do Rio, recentemente editado. E já li algumas entrevistas que deu sobre o livro e numa delas dizia que entrou em domínios que nunca tinha entrado. O que quer dizer com isso? Quero dizer que neste livro eu quis ir mais fundo naquilo que era perder a minha própria voz, a minha identidade e a minha história e deixar-me dissolver numa outra cultura, que é Moçambique. Como você sabe, há várias culturas, há vários povos. Esta história passa-se no norte de Moçambique, num povo, digamos, que é considerado viver numa zona remota. Eu não gosto desta palavra remota, porque é remota para a capital, não é? Mas não remota para as próprias pessoas. E ali tentar fazer esta espécie de migração para como é que eu posso ser essas outras pessoas que eu tenho que contar a história. Foi de facto a viagem mais funda, mais prolongada que eu tive até agora. E remota também é uma palavra para uma certa visão europeia, se calhar. Sim, que os próprios africanos e os moçambicanos importaram e fizeram sua, quer dizer, é tudo remoto, desde que esteja longe da capital, quer dizer, portanto há ali uma visão centralizada num polo que não é justo. Há aqui alguma novidade na sua obra? Este livro inicia algo novo? Um novo capítulo, por exemplo? Eu acho que eu quero que seja assim. Não sei se resultou, não sou eu que posso avaliar isso. Mas a intenção em todos os livros, não é só neste, é que não seja mais um. Não é? Eu não quero fazer mais um livro. Se for assim, eu paro de fazer livros. Portanto, tenho que me surpreender a mim próprio, tenho que ter esta sensação de que quando começo não sei exatamente o que é que vai acontecer, não é? Tudo isso. Antes de surpreender o leitor, surpreender o escritor. Eu tenho que ter essa verdade comigo próprio. Depois o escritor nem se apercebe que está ali o leitor. Eu não me apercebo que está ali. Não estou a escrever para ninguém, a não ser conversando realmente com esses personagens. Ao público, eu comecei por dizer que já li algumas entrevistas, e ao público dizia que há aqui qualquer coisa que eu andava a procurar há muito tempo e essa busca resultou neste livro. O que é que procurava? Procurava sobretudo uma linguagem que fosse... a linguagem do escritor é sempre fabricada, é sempre artificial, não é? Digamos assim, é sempre dele. Mas eu queria uma linguagem que fosse minha, mas que se percebesse que eu tinha sido possuído por essas outras personagens, não é? Então a construção aqui é muito como que o narrador estivesse num grupo de gente, entre um grupo de gente, não é? E como numa conversa acontece, eu começo a contar um episódio que é vivido por todos os outros que estão ali ao meu lado, e as pessoas vão interrompendo, dizendo, não, acho que não foi bem assim, etc. Portanto, há ali uma narração que é partilhada, e é partilhada de maneira, digamos assim, com a presença muito hegemónica dessa gente que tem voz, que é capaz de cortar o texto e retificar e colocar o seu ponto de vista. E é por isso mesmo que encontramos também várias línguas. Sim, essa é uma intenção. Durante a narrativa. Sim, eu quis que elas ficassem muitas vezes escritas de acordo com a sua própria regra ortográfica, não? Essas línguas são reproduzidas no original, não são transcritas para português, exatamente para provocar esse efeito de estranheza, que as pessoas percebam que as outras línguas têm tanto direito a estar presentes, a figurar no livro, como a língua portuguesa, não? Na apresentação do livro, que contou com a presença do José Eduardo Agolusa, ele dizia que este é o romance pelo qual o Miyakoto se preparou toda a vida. O que é que o Agolusa sabe que nós não sabemos? Ele é um grande amigo, ele acompanhou a escrita deste livro, como eu acompanhei a escrita deste último livro dele. Temos esse processo de troca, vamos escutando a opinião um do outro, e
Eu não sei, eu acho que ele é muito generoso, é muito entusiasmado, provavelmente ele... mas é verdade que ficou muito tocado. Eu também acho que este livro do Agualusa, o Mestre dos Batuques, também realmente é qualquer coisa que ele nunca fez nada de igual. É provavelmente o livro mais, ou é seguramente o livro mais denso, mais consolidado que ele fez até agora. Eu tinha esta pergunta guardada para o fim, mas faço-a já. Neste livro que estamos a falar, no Mestre dos Batuques do Agualusa, ele agradece no final pelo contributo que deu ao longo da escrita. E eu, quando cheguei ao fim deste, pensei exatamente no Mestre dos Batuques também. Há aqui alguma relação entre livros? Mas eu acho que é uma coincidência mais que tudo, porque várias vezes no nosso percurso ele começa, ou eu começo, não sei, um de nós qual faz primeiro isso, quem de nós faz primeiro isso, começa qualquer coisa que depois eu percebo que estou a fazer no mesmo plano histórico. Por exemplo, quando ele fez a Rainha Ginga, eu comecei a trilogia das Areias do Imperador. Portanto, esse recuo a um personagem histórico foi comum e não combinamos nada, quer dizer, aquilo aconteceu assim. Aqui os livros são muito, muito diferentes, são absolutamente diferentes, mas têm também... Até pela geografia em si. Sim, acho que é tudo diferente. Ele quer dizer uma outra coisa, tem outro território, mas há aqui uma coisa que é comum, quer dizer, que é a recuperação do valor, da importância e mesmo da urgência das sabedorias que hoje são tornadas periféricas, marginais, apagadas, esquecidas, não é? Guardei também outra expressão do Agualusa na apresentação. Ele disse que este não é um livro para preguiçosos. Eu dei ser uma expressão muito boa. O que é que ele quererá dizer com isso? E eu acho que ele várias vezes me alertou que esta era uma leitura que não era fácil, que era um livro denso, mas que não podia ser de outra maneira. Isto é, eu não poderia reescrever o livro para o tornar mais fácil. Este livro só podia ser assim. Com perto de 30 obras publicadas, a escrita de um livro ainda o atormenta? Muito, muito, cada vez mais. Quer dizer, acho que não há aqui um processo realmente de aprendizagem essencial. Claro que a gente aprende, sobretudo, a ser mais contido. Acho que a grande lição, à medida que vamos escrevendo, é perceber aquilo que é preciso deitar fora. Acho que esse é o único segredo que eu teria, o único conselho que eu teria a dar a um escritor mais jovem que estivesse a começar, era este, é saber o que é que ele não deve escrever, é saber o que é que ele tem que arriscar, que tem que apagar, tem que sacrificar. Porque a pior coisa para um livro é que ele seja demasiadamente escrito, quer dizer, que seja visível a mão do autor. Fala muitas vezes nos livros publicados como o fantasma. Já foi visitado pelo fantasma do próximo? Eu acho que já estou a ser, eu acho que estes processos que são ritualizados, não é, de lançamentos de livros, etc., acho que são, para mim, muito mais do que um anúncio, são uma espécie de episódio fundo, porque de um fecho, há ali um fecho, e eu estou-me a despedir dessa história porque eles têm que me soltar, esses personagens têm que se livrar de mim, eu livrar-me deles. Então, mas eu já estou a sentir que há uma outra história que me chama, assim. Em vários romances, tem percorrido vários momentos da história de Moçambique. O que é que o levou a este acontecimento que dá mote à cegueira do rio? A mim atrai-me sobretudo aqueles acontecimentos que são desacontecimentos, diga-se, que aparentemente nunca chegaram a acontecer, foram esquecidos, foram apagados. A memória deste ataque a este posto de Maziwa no norte de Moçambique em 1914 só agora foi reabilitada por o trabalho brilhante de um jornalista português. É um acontecimento que inicia a Primeira Guerra no continente africano. Exatamente, sim. E que é o título deste livro que me inspirou muito, eu tenho que prestar esta homenagem. É um pouco esta coisa, a história que Portugal quis esquecer também. Portanto, há aqui um esquecimento que é partilhado, o Moçambique esquece, que morreram 150 mil soldados e carregadores ao serviço do exército português,
E no exército português morreram mais de 20.000 soldados e oficiais, né, nesse episódio. Isso não é lembrado nem de um lado nem de outro. É por isso que diz que ele luta contra o esquecimento e o apagar da memória coletiva. Sim, sempre me motivou muito essa desenterrar. É um falso desenterrar, porque está lá. A gente sabe que está lá e está vivo. Esse esquecimento é sempre uma mentira, portanto, e é uma mentira de tal maneira estabelecida, não é, necessária, que eu acho que é preciso sacudir essa poeira e perceber que este passado está aqui, não morreu. Este passado nos ensina que há várias versões da realidade, não é? Porque acho que a grande ditadura que estamos sujeitos, todos nós, em qualquer regime político, é a chamada ditadura da realidade. É dizer, mas esta é a realidade. E a gente admite, a gente sujeita-se, submete-se a uma coisa que não sabemos exatamente o que é. Por isso a literatura não deve ter medo de revisitar o passado. A literatura, se esse passado for um muro, não é? É preciso deitar abaixo esse muro, é preciso pelo menos abrir frestas e mostrar que, olha, há outras luzes do outro lado. Não é? O acontecimento que inicia a obra é um dos poucos acontecimentos reais. Porquê? Qual foi o pretexto de utilizar e depois deixar de lado a historiografia? Não, porque eu acho que esse contraste entre um acontecimento real traz uma certa verossimilhança a todo o resto da história. De repente, eu próprio não sabia o que era verdadeiro, digamos assim, no sentido da história com H maiúsculo e o que era produzido por mim. O romance, já iniciamos a conversa assim a dizê-lo, passa-se no norte de Moçambique, quase junto à fronteira com a Tanzânia. Que trabalho de pesquisa é que isso obrigou? Durante a escrita ou mesmo antes dela chegou a visitar Niassa para escrever? Sim, estive lá. Mais no fim do romance estive lá. Não nessa zona exatamente porque não foi possível. Repare, Niassa é a província de Moçambique mais difícil de circular, porque é realmente uma província, uma região muito esquecida, uma região muito pouco povoada, densamente povoada. E, portanto, para chegar, só para dar uma ideia, só para chegar a um sítio que eu queria, desde a capital até lá, demorei 10 horas e meia de carro em estradas que eu precisava quase de reinventar, porque elas não estavam apagadas, essas estradas. Então, mas estive lá o tempo suficiente para deixar impregnar por esse... eu não queria recolher factos, mas queria recolher sentimentos e uma espécie de partilha do modo de estar e sobretudo do modo de estar com os deuses, não é? Que são plurais ali naquela região. E na pesquisa bibliográfica, sim, foram quase 3 anos de pesquisa e mais uma vez aí é preciso saber aquilo que a gente não vai aceitar. Porque nessa pesquisa aparecem tantos factos, tantos personagens que são tão sedutores que de repente a árvore não pode continuar a ramificar-se, a gente tem que saber podar essa árvore. E essa foi... Deixei alguns personagens que eu tive que negociar com eles, não te estou a matar, eu voltarei a ti. Utilizou agora a expressão estradas que estavam quase apagadas. Essa ideia do apagamento está muito presente no livro. O apagamento da história, da memória e da escrita. O que quis trazer com esta ideia? Eu acho que nós não damos conta, mas isso está a acontecer já. Isto é, o apagamento da escrita, no sentido da escrita com um lugar de poder. O lugar de poder, a gente esquece que a escrita é um lugar de poder, porque uma grande parte da humanidade não vive no mundo da escrita, é preciso lembrarmos disso. A fala da internet, uma coisa global, o mundo não é tão global como a gente pensa. Há vários mundos dentro deste mundo, e há mundos que não têm acesso à escrita, há mundos que não têm acesso ao livro, há mundos que não têm acesso à internet, e portanto esta ideia de que vivemos todos numa mesma aldeia, vivemos às vezes. Ou alguns. E alguns, exatamente, é isso, mas às vezes e alguns. Portanto, acho que esse apagamento é um apagamento que não é uma construção literária, não é? Assim, não é porque de repente há ali uma lacuna, falhamos e olha, não me lembrava que havia isto. É porque essa presença desse outro foi realmente
apagada sistematicamente. Não? O livro está dividido em 14 Só capítulos. por dizer, por exemplo, a presença da África dentro de Portugal. Não é? A presença da África que começa no século XVI, com 10% da população de Lisboa, há registro disso, e passou a ser 10% era gente vinda da África. E eu aqui neste livro relembro aqui na região do Sado, né, também, como é que ali se instalou uma população de origem africana e ou se dissolveu, ou foi esquecida, ou de alguma maneira foi apagada. E a presença árabe na própria cultura portuguesa, não é? É uma coisa que parece que é hoje não só esquecida, como não é um motivo de orgulho, devia ser um motivo de orgulho. Quer dizer, nós somos feitos de vários, Portugal é feito de vários, não é? Então acho que isso, mas isto que acontece com Portugal acontece com todos os países. Não há país do mundo que tenha uma história purificada do ponto de vista étnico, racial, de migrações. Somos todos migrantes e imigrantes. Não é? E há muitos países que depois de um certo período mais negro viraram a página e colocaram ali quase como uma pausa na memória. Sim, veja os Estados Unidos da América, não é? Veja os Estados Unidos da América. Hoje a população branca da América se considera, com alguma legitimidade, vamos dizer assim, originária, etc. Mas não são. Eles não são, não chegaram lá como depois se instalaram de uma maneira brutal. Não é? Então é preciso sempre lembrar que há alguma coisa que foi apagada e que, de repente, pela força desse apagamento, acaba por não existir mesmo. O livro está dividido em 14 capítulos que depois resultam em 93 subcapítulos. Todos eles são iniciados ou por um provérbio, ou por um excerto, ou até mesmo por uma lenda. O que é que pretendia com essa estrutura? Porque a diversidade é grande. Sim, em Moçambique é muito comum, quando se começa a contar uma história, há uma expressão ritualizada, como seria aqui, era uma vez, e isso abre a história, não é? Então é como se esse provérbio fosse uma espécie de bater à porta, um pedido de licenças, agora venho eu falar, não é? E também quero mostrar que há ali, esses provérbios são um género literário, não são uma coisa menor, não são uma coisa para os etnógrafos ou para os antropólogos tratarem. É a literatura já. Também os recupera do esquecimento. Sim, e quero colocá-los ao mesmo nível do texto literário moderno. As capas dos seus livros, este é o primeiro, passarão a ser ilustradas por artistas moçambicanos. Esta ilustração é da autoria do pintor Moisés Marrauim, espero não estar a dizer o nome de forma errada. Foi o Mia que escolheu estes artistas? Sim, de alguma maneira sim, mas depois tem que passar pela peneira da editora, porque por muito que eu goste de um quadro, às vezes um quadro bom não dá uma boa capa. Então este é um amigo, o nome artístico dele é Bucheca, e agora já estão feitas mais 4 capas com 4 outros autores, pintores moçambicanos, e isso agrada muito. Eu acho que é um dever que eu tenho. Estas novas capas serão um exclusivo da edição portuguesa ou teremos também nas traduções noutras línguas? Não sei responder em princípio, não. Cada editora quer ter a sua própria capa. Nós temos um acordo de cooperação, de parceria. Nós, quer dizer, a fundação a Fernando Leite Couto, que é a fundação da minha família, publica esses livros em Moçambique e nós adotamos a capa já feita por uma questão de economia de recursos, e o miolo do livro também é trabalhado aqui. Temos esse acordo com a Leia e somos muito gratos a isso. Queria também falar nessa fundação que criou com os seus irmãos em memória do legado e do trabalho do seu pai. Ela tem apoiado vários artistas, escritores moçambicanos, muito também pelo prémio que atribui. Eu gostava de puxar à conversa novos escritores moçambicanos. Sim. Que o Mia acho que nós neste momento devíamos estar a ler.
São muitos, eu tenho até receio de enumerar uns e não deixar. Eu vou ficar só por aqueles que ganharam o prémio da Fundação. São 6. É fácil chegar até eles. Há um que continuou a publicar, porque foi um dos primeiros, foi já há 3, 4 anos que ele ganhou o prémio, o Otildo Guido, e ele tem... vê-se que provavelmente não foi por causa do prémio, mas espero que também o prémio tenha ajudado, mas vê-se que ele é poeta porque pronto, nasceu assim e não tem maneira de... Não é alguém que de repente fez um livro, Não fez poeta, é poeta. Exatamente, ele é poeta, está condenado. Foi distinguido recentemente com o prémio da Feira Internacional do Livro do Guadalajara. Uma importante distinção. Qual a importância deste prémio para a sua escrita, mas sobretudo para a literatura moçambicana? Para a minha escrita, eu não sei se eu, como eu nunca espero pelos prémios, como não tenho expectativa nenhuma, como não escrevo, digamos assim, à espreita de qualquer coisa, uma expectativa que qualquer coisa aconteça, não altera nada, mas o que me parece é que há ali um território dos países de língua espanhola, castelhana, que pode ficar mais atento à literatura moçambicana, à literatura da África, e isso tem a sua importância, sim. Eu acho que há ali é preciso que haja esse tipo de uma espécie de um estalar sobre aquilo que é uma cobertura silenciosa, não é? E um afastamento, agora não é apagamento, mas um afastamento em relação à África que chega. E a África que chega, infelizmente, ela chega por via da lógica das editoras, não é? Isso foi entregue ao mercado. E, portanto, os autores que estão a chegar hoje ao mundo e que têm todo o mérito e é uma contribuição enorme que todos eles dão, vão por essa via única. A via do prémio é uma outra, quer dizer, uma pequena guerra de guerrilhas, mas também existe Moçambique, também existe esta outra literatura. Eu sei que os prémios não está atento aos prémios, não é isso, é diferente de não os agradecer ou reconhecer. Sim, fico muito feliz por receber, mas não estou à espera deles. Mas sempre que estamos na véspera da atribuição do Prémio Nobel, o nome do Mia Couto é um dos que está na lista, as famosas listas de favoritos. Já passaram mais de 25 anos desde que José Saramago recebeu o Nobel. A Academia Sueca está a dever um Nobel à língua portuguesa? Eu acho que vejo sempre pouco assim. Se os prémios tiverem essa lógica de representatividade, de rotação, etc., eu acho que o bom nome do prémio fica um bocadinho afetado. Eu acho que todos os prémios, incluindo o Nobel, ou em primeiro lugar o Nobel, devem nortear-se por um critério puramente literário e pelo valor de uma obra, porque de repente, se não é língua, é o género, se não é o género, é uma outra coisa, uma identitária, e de repente estamos a atribuir prémios para satisfazer critérios que não são aqueles que eu penso que são importantes. Que é a literatura? A literatura, seja ela escrita em que língua for. E assim termino com literatura, perguntando-lhe o que é que está a ler neste momento. O que é que eu estou... Eu agora, para dizer a verdade, eu recolhi-me naquilo que é a literatura mais ligada à minha outra área, da biologia. Eu preciso de me afastar um bocadinho agora. Estou a ler um livro maravilhoso sobre o mundo dos fungos. Eu não me lembro bem do nome, do título, nem do autor, mas que me dá um prazer quase, digamos, semelhante ao literário, que é perceber como é que nós realmente temos uma imagem enganosa, não é? E enganada de nós próprios, de como é que somos feitos de outros. E isso a literatura também faz isso. A literatura sugere que a identidade sua, da Rita, minha, não é feita desta coisa que a gente aprendeu, que somos um indivíduo, um único, e somos feitos de outros estranhos que não conhecemos, e que não só não conhecemos, como tememos, e aprendemos a olhar como um perigo. Se eu falar que você tem dentro de si milhões de fungos,
Você vai imediatamente querer uma consulta com o médico, quer expurgar, quer purificar-se, quer ser só aquilo que você imagina que é a sua parte humana, que é somos minoritários, digamos assim, enquanto entidade humana dentro do nosso corpo. Portanto, é possível encontrar literatura também. Eu leio como se fosse comer de prazer, sim, sobretudo nessa ciência que me interessa, que tem a ver com a definição da identidade humana. Obrigada por esta conversa.